Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Pois bem, queridos, nós vamos nessa oportunidade, então, tratar um assunto escatológico. Nós vamos abordar o sermão em que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe uma das mais importantes porções proféticas, de toda a Escritura Sagrada. Quando Mateus escreveu o seu livro, o Evangelho que leva o seu nome, ele organizou 5 mensagens do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo de número 24, até o capítulo de número 25, irmãos, nós temos, aqui o segundo maior sermão que Mateus registra no seu livro. O primeiro sermão maior, vamos assim dizer, em extensão, está de Mateus 5 a Mateus 7, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. Este é o segundo maior sermão pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas no que diz respeito às questões proféticas, este, de fato, é o sermão mais importante que o nosso Senhor Jesus Cristo pregou. Agora, é importante nós considerarmos algumas questões com relação ao sermão profético, que está aqui registrado em Mateus, capítulo de número 24, e que também está registrado em Mateus, capítulo de número 21, e que também tem um registro também deste mesmo sermão em Marcos, capítulo de número 13. Ou seja, os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles registraram esse sermão profético. E é importante, queridos, nós considerarmos, primeiramente, em que local aconteceu esse sermão e qual a razão que levou Jesus a proferir tais palavras. Nós precisamos, então, entender que Jesus estava no Monte das Oliveiras, como está no versículo de número 3. E lá no sermão, e lá no Monte das Oliveiras, melhor dizendo, o nosso Senhor Jesus Cristo, então, junto com os discípulos, eles estavam de frente para o templo, porque o templo ficava em uma outra colina, de frente para a colina do Monte das Oliveiras, irmãos. Entre essas duas colinas, você tinha o Vale de Cedron, e do outro lado, então, aqui do Monte das Oliveiras, você tinha uma visão panorâmica perfeita, não só do templo, mas de toda Jerusalém. E ali está Jesus com seus discípulos, e eles estão olhando para a beleza do templo, e ao olhar para a beleza do templo, Jesus surpreende os discípulos dizendo que aquele templo, de fato, haveria de se desmoronar, ou seja, não restaria pedra sobre pedra daquele suntuoso, daquele magnífico edifício construído por Herodes. Era um templo formidável, irmão. Só para vocês terem ideia, uma das paredes daquele templo era toda feita em granito branco, mármore branco, melhor dizendo, com detalhes em ouro, irmãos. Tanto que quando o general Tito entrou em Jerusalém, que ele invadiu a cidade, ele ateou fogo naquele templo para poder roubar o ouro que havia ali na construção do templo. A suntuosidade, a beleza daquele templo era realmente algo formidável, era algo magnífico. E então Jesus surpreende os discípulos dizendo, olha, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. Ele vai dizer isso mais precisamente no verso de número 2, e ele então causa um espanto nos discípulos, e os discípulos então fazem 2 perguntas para Jesus. A primeira, quando vai acontecer a destruição do templo? Segundo, quais serão os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Então eles fazem 2 perguntas para Jesus, e então aqui nasce o importante Sermão do Monte a partir dessas 2 indagações. Então, Jesus vai dar as respostas, mas não na mesma sequência que os discípulos fizeram ali as perguntas. Jesus vai começar falando sobre o quê? Jesus vai começar falando sobre o sinal da sua vinda e o fim do mundo. E entre, então, esse sermão, onde Jesus fala do sinal da sua vinda e do fim do mundo, é que Cristo vai falar sobre a queda, de Jerusalém e sobre a queda do templo. Então, queridos, o que nós precisamos atentar nesse sermão profético do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós precisamos atentar que este sermão possui uma mensagem central. Qual é a mensagem central deste sermão, queridos irmãos? Há aqui uma advertência dupla que o nosso Senhor Jesus Cristo está trazendo aos discípulos, que em particular estavam sendo orientados com essas questões escatológicas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E então, na hora que Cristo
na sua privacidade com os discípulos, está ali ensinando-os acerca desses acontecimentos escatológicos, Jesus faz uma advertência dupla. A primeira advertência que Jesus faz é a seguinte: antes da sua segunda volta, da sua segunda vinda, antes do seu regresso, né? Ele vai dizer que o mundo se tornará cada vez mais hostil aos crentes. O ódio com relação ao povo de Deus haverá de crescer, e isso será gradativamente, acontecerá dentro de todo esse período de tempo registrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui, um crescimento agressivo da hostilidade do mundo contra o povo de Deus. Então essa é a primeira advertência, que consiste no escopo, ou seja, no cerne deste sermão, queridos irmãos. A segunda advertência que o nosso Senhor Jesus Cristo aqui traz para nós, ele está exortando o seu povo a estar preparado para o seu regresso, ou seja, para a sua segunda vinda. Porque a segunda vinda de Cristo trará uma retribuição positiva aos salvos, mas trará uma retribuição negativa aos ímpios, pois os ímpios haverão de sofrer as sanções do juízo divino. Então, Cristo traz essa dupla advertência para nós, queridos. Entenda, o mundo se tornará cada vez mais cheio de ódio contra a igreja, e é certo que Cristo virá e trará, consequentemente, juízo sobre os ímpios, sobre este mundo que é objeto da ira de Deus, no que diz respeito a esse contexto aqui. Então, queridos irmãos, este aqui é o cerne das lições que o nosso Senhor Jesus Cristo traz no Sermão do Monte, essa dupla advertência. Agora, nós podemos ser honestos em dizer o seguinte: existe dentro desse sermão profético, até o capítulo 25, alguns pontos específicos que são de difícil interpretação, de difícil compreensão, mas o ensino central do sermão profético está muito claro para nós, Você que já leu o capítulo 24, o capítulo 25, você que já leu com atenção, você há de concordar comigo que aqui nós temos ensinos claros neste sermão, dentro das duas advertências que ele deu. O primeiro ensino que está muito claro aqui, que já foi dito, que está do verso 4 ao 20, é o ódio crescente do mundo contra a igreja, certo? O segundo ensino que está muito claro aqui, queridos irmãos, dentro desse sermão, do versículo 21 ao versículo de número 29, é que virá um tempo de tribulação como nenhum outro sobre a face da terra. Haverá um tempo de tribulação que virá sobre este mundo como nenhum outro. O mundo nunca conheceu um tempo de sofrimento como o tempo da grande tribulação. Isso está ensinado aqui também. Agora veja que há uma terceira lição muito clara no sermão profético de Cristo, que é a seguinte: Jesus vai voltar e, de certa forma, a sua volta será perceptível a todos, ok? Ninguém deixará de notar a sua vinda, e certamente nenhum dos adversários, dos opositores ou dos inimigos do Senhor Jesus escapará do seu juízo. Então, isso está muito claro aqui no Sermão do Monte, ok? Então, aqui eu fiz uma apresentação panorâmica para vocês de todo o sermão profético de Jesus Cristo, que vai do capítulo 24 ao 25. As lições que estão apresentadas de forma clara são essas que eu acabei de colocar diante de vocês. Esta mensagem nasce na privacidade de Cristo com os discípulos, quando eles estão no alto do Monte das Oliveiras, de frente para o templo, a partir das perguntas que os discípulos fazem ao Senhor Jesus. Ok? Agora, para onde nós iremos voltar a nossa atenção nessa noite? Nesta grande porção profética, nós vamos falar sobre o princípio das dores, que vai do versículo 1 ao versículo de número 14. Nós vamos ser pontual, nós vamos trabalhar então essa primeira parte. Nós vamos ver quais são as características desse período, tá? Nós vamos procurar entender qual é, né, a esfera de ação ou o espaço de tempo ao qual o nosso Senhor Jesus Cristo se refere quando ele fala sobre o princípio das dores. E nós vamos procurar compreender, então, que nesse período, que é o princípio das dores, o Senhor Jesus Cristo ele traz uma advertência para os crentes e, ao mesmo tempo, ele dá um incentivo à sua igreja. Então, vamos começar a fazer aí algumas observações
sobre o princípio das dores. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre o princípio das dores é o que significa esse período no que diz respeito ao seu espaço de tempo. Nós precisamos compreender que todo esse espaço de tempo da era cristã, tá, irmãos, se refere ao princípio das dores. Ou seja, todo esse espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, todo esse espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós podemos classificá-lo como o princípio das dores, tá? É esse período em que a igreja está trilhando sobre a terra na expectativa do regresso glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja está trilhando sobre a terra debaixo da promessa da segunda vinda de Cristo. E todo esse espaço de tempo é considerado por Cristo como um princípio de dores. E nós veremos isso aqui de forma detalhada, porque este espaço de tempo, chamado de princípio das dores, ele possui algumas características que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou de forma muito clara para nós, aí a partir do versículo de número 4. Então nós vamos começar a observar quais são essas características que o nosso Senhor Jesus Cristo, então, atribui ao princípio das dores. A primeira característica são os falsos messias, ou seja, será um tempo caracterizado, marcado pelo engano. Veja o versículo de número 4, o versículo de número 5 e o versículo de número 11. Jesus vai dizer que o princípio das dores, este período de tempo em que compreende a caminhada da igreja sobre a terra, este período de tempo será caracterizado por engano. Olha aí comigo, verso 4, verso 5 e verso 11. Jesus vai dizer da seguinte forma: vede que ninguém vos engane. Versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora observe o versículo de número 11. Jesus diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Com esses 3 versículos aqui, nós podemos dizer seguramente que este período de tempo, irmãos, será de fato um tempo marcado pelo engano. Ou seja, falsos messias, falsos pastores, falsos pregadores, falsos mestres. Esta é uma realidade que nós não temos como negá-la, porque a própria realidade que nos cerca nos aponta para a precisão das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em um tempo de crescente engano sobre o mundo e o nosso Senhor Jesus Cristo ele já havia se antecipado e dito aos seus discípulos ali no alto do Monte das Oliveiras que esse período de tempo antes da sua vinda, que é o princípio das dores, este tempo seria caracterizado, queridos irmãos, por forte e crescente movimento de falsos messias que viriam em nome de Cristo, mas que seriam lobos vorazes, que trariam, queridos irmãos, um ouro de tolo, que reluz, mas não é ouro verdadeiro. Falsas pregações embasadas em falsas doutrinas, para poder, de certa forma, levar após si os incautos, aqueles que de fato não nasceram de novo. Então, preste atenção nisso. Qual a primeira característica desse período? O engano. Um tempo de falsos messias, queridos irmãos. Agora observa que há uma segunda característica. Olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer. Guerras e rumores de guerra. Jesus fala sobre isso. Leia comigo aí no verso de número 6. O versículo 6 diz, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não será o fim. Então, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dar aqui uma outra característica que marcará este tempo de travessia da igreja sobre a terra. Tempo este que antecede o seu regresso em glória para buscar o seu povo. Então, será um tempo, queridos irmãos, de fato, de guerras e rumores de guerra. O nosso Senhor Jesus Cristo deixa isso muito claro para nós. Agora, observa que há uma terceira característica que o nosso Senhor Jesus Cristo, então, faz questão de nos mostrar através do seu sermão. Será um tempo de fomes, será um tempo de pestes ou pestilências, será um tempo de terremotos em vários lugares.
Observe comigo isso, queridos irmãos. Preste atenção. O Senhor Jesus Cristo está dizendo que haverá um aumento global no que diz respeito às doenças, no que diz respeito aos desastres naturais, no que diz respeito à fome. Toda a humanidade vai perceber um aumento gradativo de problemas dessa natureza sobre o mundo. E o nosso Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro. Vamos observar aí alguns versículos. Observe aí comigo alguns versículos. A partir do versículo de número 6. Jesus vai dizer assim. Ele vai dizer, a partir do versículo de número 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aí ele vem, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Agora vá lá para Lucas, capítulo de número 21, versículo de número 11. E observe que o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer em Lucas, capítulo de número 21, no versículo de número 11. O nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dar aqui, através de Lucas, mais alguns detalhes sobre esse período da igreja, chamado o período que é o princípio das dores. Capítulo 21, verso de número 7. Verso de número 11, melhor. Haverá guerras, terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Observa o versículo de número 11 de Lucas, queridos. O versículo de número 11 do capítulo 21 de Lucas, ele faz uma complementação, mostrando que este período, chamado de princípio das dores, que a igreja está vivenciando, seria marcado por um caos, no que diz respeito, queridos irmãos, não somente a catástrofes naturais, mas no que diz respeito à fome, no que diz respeito às epidemias e no que diz respeito também, queridos irmãos, aos sinais no céu. Sinais no céu. Isso é interessante, porque poucas pessoas têm falado sobre isso, poucas pessoas têm abordado isso, mas Lucas, capítulo de número 21, verso de número 11, nos mostra que durante esse período chamado princípio das dores, haverá um crescimento de problemas no mundo no que diz respeito a epidemias, fomes, no que diz respeito a guerras e rumores de guerra, mas Lucas também deixa claro que durante esse período do princípio das dores, haveria também sinais espantosos no céu, coisas que vai tornar as pessoas perplexas. E alguns comentaristas bíblicos, eles vão dizer que esses sinais nos céus podem ser meteoros ou asteroides, né, em direção à Terra. Esses sinais, é certo que eles se tornarão cada vez mais claros quando nós caminharmos para o fim. Enquanto caminhamos para o fim, essas coisas vão se tornando cada vez mais evidentes, cada vez mais claro. E tudo isso, queridos irmãos, entenda, tudo isso está registrado na Escritura. Crescimento da fome, crescimento das guerras, crescimento das pestes sobre o mundo começará a entrar em estado de convulsão econômica, religiosa e política, as pessoas estarão, queridos irmãos, perplexas diante dos acontecimentos que se darão dentro desse período que Cristo denomina como o princípio das dores. Agora entenda, o porquê que essas coisas estarão acontecendo durante este momento da caminhada da igreja, chamado de princípio das dores. Essas coisas estarão acontecendo no mundo, irmãos, de forma que o mundo começará a se desintegrar. Essas coisas estarão acontecendo porque Deus quer que a humanidade perceba que Ele está soltando sobre o mundo as forças destrutivas do mal. A humanidade começará a perceber que Deus, Ele está trazendo sobre o mundo, liberando sobre o mundo as consequências dos seus próprios pecados, O que acontece é que enquanto mais se aproxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mais o nosso Senhor Jesus Cristo vai soltando os freios. E os poderes destrutivos da maldade vão se tornando cada vez mais presentes na humanidade. É isso que vai acontecer. É isso que irá acontecer inevitavelmente, porque está registrado na palavra de Deus. Isso é profecia bíblica, queridos irmãos. Então entenda que o que nós estamos vivenciando agora, isso aí não é nem a ponta do iceberg. Isso não é nem o começo. O nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo claramente que este momento, o princípio das dores,
experimentará de forma crescente guerras e rumores de guerra, catástrofes naturais. Olha para o que já está acontecendo no mundo. Olha aí, terremotos que têm devastado os países, né? Terremotos que têm gerado pobreza em alguns países. Observa a fome em alguns locais do mundo. Observa aí as duas grandes guerras mundiais que já aconteceram, que devastaram o planeta. Observa aí as grandes epidemias que já também levaram milhares. Então, tudo isso está profetizado na Bíblia. Jesus está dizendo, isso é o princípio das dores. Isto é o princípio das dores. Então, Lucas, ele traz um acréscimo interessante. Acontecerá sinais espantosos, coisas espantosas, ou seja, as pessoas ficarão de boca aberta, as pessoas ficarão espantadas. Então, alguém pode dizer, a guerra é consequência das ações humanas, fome é consequência das ações humanas. Ok? Ainda que essas pessoas argumentem dessa forma, mas quando começar a acontecer um maior número de terremotos e catástrofes naturais, quando os meteoros começarem a vir em direção à Terra, sim, coisas que poderão certamente ocorrer, não estou afirmando categoricamente, mas entenda, quanto a isso as pessoas não poderão dizer que há um tipo de ação humana, elas verão um juízo diretamente de Deus sobre este mundo. Então compreenda, queridos irmãos, fomes, pestes, terremotos em vários lugares, todas essas coisas, irmãos, todas essas coisas, incluindo desastres cósmicos, como Lucas coloca no verso 11 do capítulo 21 do seu livro, todas essas coisas compõem uma característica desse período chamado princípio das dores. Princípio das dores. Então esse é um outro sinal, é uma outra característica desse período. É uma outra característica desse período. Mas uma outra característica que o nosso Senhor Jesus Cristo coloca é a perseguição contra o povo de Deus. Haverá uma perseguição ferrenha, e nós sabemos que desde o início da era cristã, o povo de Deus vem sendo perseguido. Talvez aqui no Brasil nós não estamos experimentando nenhum tipo de perseguição como os nossos irmãos do passado experimentaram. Mas você há de convir comigo que há irmãos em outros lugares do mundo, nesse exato tempo em que vivemos, que eles estão experimentando perseguição por conta da sua fé, por conta do seu amor por Deus, por conta da sua lealdade a Cristo Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, no verso de número 9 aí de Mateus 24, que este período chamado de princípio das dores será marcado também por perseguição contra o povo de Deus. Olha o que diz o versículo de número 9. Diz assim, então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, este tempo será um tempo em que aumentará o ódio do mundo contra o povo de Deus. Aumentará o ódio do mundo contra o povo de Deus. Não adianta, irmãos, esperarmos que em algum momento o mundo faça as pazes com a igreja. Somente a igreja apóstata, a igreja que vai entrar para um movimento ecumênico, ainda que ela seja chamada de igreja evangélica ou até mesmo igreja protestante, somente a igreja liderada pelos falsos pastores, falsos mestres, somente essas igrejas que venderam a mensagem da cruz, que não seguem, queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, somente as igrejas apóstatas é que irão fazer as pazes com o mundo, somente estas. Mas a igreja verdadeira do Senhor Jesus, que consiste de membros que estão unidos espiritualmente a Jesus Cristo, somente a igreja dos eleitos de Cristo, queridos irmãos, de fato, será odiada pelo mundo, não fará as pazes com o mundo, mas será a pedra no sapato do mundo. Saiba disso. Saiba que a tendência é a hostilidade do mundo crescer contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja sempre foi odiada. Se ela não está sendo odiada nesse momento, é porque talvez ela não está incomodando o mundo como deveria estar, não com comportamento antissocial, não com comportamento antibíblico, mas com a mensagem do Calvário, que mostra a realidade do pecado humano e a necessidade de arrependimento. Esta mensagem, por estar faltando em nossos púlpitos, por estar faltando em nossas igrejas, é por isso que nós vivemos uma certa pacificidade.
né? A gente vive uma certa paz com o mundo. Mas, entenda, a tendência normal e natural é de que a igreja dos que irão perseverar até o fim, esta igreja que pregará a mensagem da cruz a tempo e fora de tempo, ela será cada vez mais odiada pelo mundo, conforme Cristo coloca no verso de número 9. E é por isso que sempre o mundo lançou mão de muitos cristãos para martirizá-los, para poder matá-los de maneira cruel. E isso está acontecendo agora em outras partes do mundo e poderá chegar também até nós não sabemos quando, mas isso também certamente poderá chegar até nós. Então, queridos, este momento chamado como princípio das dores, tem como característica a perseguição dos verdadeiros crentes. Haverá um ódio do mundo que crescerá de forma brutal contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa estar preparada para isso. Eu e você, nós, povo de Deus, precisamos estar preparados. Nós não sabemos o que vem por aí. Por enquanto, a igreja está proibida de se reunir e nós entendemos que devemos obediência ao decreto. Nós entendemos que existe essa necessidade de sermos bíblicos, mas a grande questão é a seguinte: até quando? Digamos que eles queiram, hipoteticamente, por favor, não coloque palavras em minha boca, mas digamos que as autoridades queiram estender esse decreto por um tempo muito longo. Até onde nós deveremos essa obediência civil? Entenda o que eu estou colocando hipoteticamente. Eu estou fazendo apenas uma pergunta. Até onde? Porque, certamente, nós entendemos que devemos cooperar, que devemos estar debaixo das autoridades constituídas por Deus, mas desde que haja legitimidade. Desde que haja legitimidade naquilo que está sendo decretado, naquilo que está sendo estabelecido de forma, através das leis. Mas digamos, hipoteticamente, que a igreja venha a ser proibida, como era em outros tempos, de perseguição contra a igreja, onde os irmãos tinham que se reunir nas catacumbas, os irmãos tinham que se reunir em cavernas, os irmãos tinham que se reunir em cemitérios, enfim, porque eles eram considerados uma religião ilegal. Eles eram considerados uma religião ilegal. E por conta disso, eles tinham que viver às margens da sociedade, nem tanto da sociedade, mas principalmente eles tinham que viver às margens da lei. Então, queridos, eu preciso dizer a você, nós não sabemos como as coisas ficarão, mas você precisa estar pronto, você precisa estar pronta, porque o ódio do mundo vai crescer, o mundo não fará as pazes com o verdadeiro crente, com a verdadeira igreja. E olha, como alguns pastores estão dizendo, de certa forma, irmãos, nós já estamos sendo treinados, de alguma maneira, para tempos mais difíceis, para tempos piores. O mundo ele está amadurecendo para o surgimento do anticristo. Entenda, essas coisas que estão acontecendo, elas vão alcançar um auge. E quando chegar no auge do colapso, das convulsões internacionais, em que tudo estiver fora de controle, entenda, vai surgir então o anticristo, porque o cenário estará preparado para recebê-lo. Então, amado, amada, que me ouve, entenda, este período chamado de princípio das dores será um tempo de perseguição contra o povo de Deus. E nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar. Agora, preste atenção nesse outro ponto, porque este ponto é um ponto, queridos, é um ponto que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou aqui para nos preparar para algo muito triste que vai acontecer também durante esse tempo da igreja na terra, em direção à segunda vinda de Cristo. Jesus disse que uma outra característica que haverá nesse período chamado princípio das dores será a deserção dos falsos crentes. Será a apostasia em massa daqueles que se dizem cristãos, daqueles que dizem amar a Deus, mas o preço será alto para caminhar com Jesus Cristo nesses últimos dias. O preço será alto para caminhar com Cristo nesses últimos dias. A coisa ainda está branda, a coisa ainda está tranquila, mas o preço será alto, queridos, para caminhar com Cristo.
E certamente, pelo fato do preço se tornar alto, muitos vão abandonar o caminho e vão revelar sua verdadeira identidade. Vão sair do meio dos cristãos porque nunca, conforme está em 1 João 2,19, nunca foram verdadeiros crentes. 1 João capítulo 2, versículo de número 19, João vai dizer: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos permaneceriam conosco. Muitos vão apostatar da fé nesse tempo em que caminhamos para o fim, nesse tempo em que caminhamos para esse encontro com Cristo Jesus nas alturas. Entenda, será assim. Vai cair a máscara de muitos. O falso cristianismo, ele não vai sobreviver à pressão que virá sobre a verdadeira igreja. Somente os verdadeiros crentes vão permanecer de pé glorificando a Deus, mesmo com sangue dando na canela, queridos irmãos. Vão permanecer louvando e glorificando o nome do Senhor. E eu te pergunto, será que você vai estar entre os verdadeiros? Ou será que você vai apostatar quando a pressão vier sobre você? Então, Jesus vai dizer isso no versículo de número 10. Olha aí o verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, vão tropeçar na fé, eles vão trair e odiar uns aos outros. Irmãos, os desertores se tornarão os piores inimigos dos verdadeiros crentes. A falsa igreja, os falsos crentes se tornarão os piores inimigos dos verdadeiros cristãos. Irmãos que hoje glorificam a Deus do nosso lado, pessoas que hoje servem a Deus com a gente, pessoas que caminham conosco dizendo amar o Senhor, poderão estar entre desertores e se tornarem nossos piores inimigos, que pegarão a espada para cortar nossa cabeça. Sim, Jesus está dizendo aí, Jesus está dizendo, trair, eles vão trair e odiar uns aos outros. Olha o que ele vai dizer ainda no versículo de número 12. Ele vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe por que muitas pessoas vão desistir? Não vão aguentar a pressão. O preço será alto para caminhar com Cristo. Enquanto mais se aproxima a vinda de Cristo, maior será o preço para caminhar com Cristo. Mais se exigirá renúncia do povo de Deus. Mais se exigirá abnegação do povo de Deus. E certamente, aqueles que foram regenerados e que a graça de Deus está operando em seus corações, esses vão perseverar, mas os falsos crentes não conseguirão ostentar a máscara e nem o verniz de um falso cristianismo, queridos irmãos. Não suportarão a pressão e vão ceder à sedução do pecado, porque o verso 12 diz aí: e por se multiplicar a iniquidade, o pecado se tornará cada vez mais atrativo, mais atraente, e eles vão fazer como Demas, que desamparou o apóstolo São Paulo por amar mais o presente século. Demas, que era companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Ele que compôs o time do apóstolo São Paulo, era um dos cooperadores, do apóstolo São Paulo, do ministério, do maior evangelista que a terra já conheceu, o apóstolo São Paulo. Então veja, ele caminhou com Paulo durante um tempo, mas ele então perdeu todo o seu entusiasmo após a prisão de Paulo. E então, vendo que os desejos do seu coração não seriam atendidos por um evangelho em que uma pessoa pode terminar morta, então ele preferiu entregar-se aos braços do mundo para buscar uma felicidade falsa e ilusória. Demas é exatamente um exemplo do que vai acontecer com muitos crentes neste período de caminhada da igreja rumo ao arrebatamento da igreja. Muitos vão desertar, muitas máscaras vão cair, o falso cristianismo de muitas pessoas irão ruir, porque não suportarão a pressão e o pecado se tornará muito atraente para estas pessoas. E outra coisa, o engano que vai crescendo durante esse período em que se aproxima a vinda de Jesus Cristo será cada vez mais convincente. E os falsos crentes, eles vão sair de igrejas bíblicas, eles vão sair de igrejas que pregam a mensagem da cruz, e eles vão ingressar em igrejas falsas, em igrejas apóstatas, de porta larga, que pregam um evangelho, queridos irmãos, mentiroso, falso e satânico. Saiba disso. Será um tempo de apostasia.
E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava aqui conversando com os discípulos no alto do Monte da Oliveira, em uma conversa privada, dizendo profeticamente para eles como seria todo esse caminho em direção ao seu regresso glorioso, em direção à sua segunda vinda gloriosa. Então, toda essa trajetória da igreja em direção à segunda vinda de Cristo está marcada por esses acontecimentos aqui. Agora veja, uma coisa muito importante, antes de nós passarmos para o ponto final. Nós precisamos entender, queridos, uma coisa. A palavra dores que Jesus utiliza, eu quero que você me acompanhe aí. A palavra dores, que está aí, queridos irmãos, olha aí comigo. Vamos ler o versículo em que está esta palavra dores. No verso de número 7 nós temos essa palavra dores. Olha aí comigo. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. A palavra dores aqui em grego significa udim. Você sabe o que significa essa palavra dores aqui no original grego? Ela significa dores de parto. É importante que nesse momento da pregação eu diga isso a você aí que me ouve. Jesus, quando ele fala tudo isso será o princípio das dores, Jesus está falando o princípio das dores, mas dores de parto. A ideia que Jesus Cristo está trazendo dentro do seu sermão profético é que todos esses acontecimentos serão semelhantes às dores de parto de uma mulher. Como que acontecem as dores de parto de uma mulher? Ela começa a sentir contrações leves, com grande espaço entre uma e outra. Mas o que acontece conforme se aproxima o momento de nascer a criança? As contrações se tornam mais fortes e o espaço entre as contrações diminui. O que Jesus está nos ensinando aqui, queridos? Que durante a trajetória da igreja, em direção à segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, todos esses acontecimentos que nós acabamos de ler no texto de Mateus 24, eles se tornarão mais intensos e diminuirá o espaço entre esses acontecimentos. Então, por exemplo, o que ele está dizendo para nós é que o ódio do mundo contra a igreja vai aumentar conforme se aproxima a vinda de Cristo. O número de apóstatas, desertores da fé, vai aumentar conforme se aproxima a vinda de Jesus Cristo. Todas essas coisas que estão acontecendo, epidemias, terremotos, fomes, caos na política, caos na religião, caos na economia, Jesus está dizendo que conforme se aproxima a sua vinda, tudo isso, irmãos, acontecerá de forma mais intensa, mais aguda, porque Deus está trazendo sobre esse mundo as consequências dos seus pecados, Deus está liberando sobre esse mundo as forças destrutivas do mal, porque esse mundo entrará em colapso. Este mundo entrará em colapso, porque Deus quer que você entenda que aqui não é sua casa, a sua casa é no céu. Crente, a sua casa é no céu, não é neste mundo. Este mundo, depois de Gênesis capítulo de número 3, ele foi condenado por Deus. Deus disse a Adão, maldita será a terra por tua causa. Este mundo será destruído. Os ímpios que não se renderem a Cristo serão destruídos, e haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça. Entenda isso. Deus está fazendo com que esse mundo seja desintegrado. Esse mundo está sendo desintegrado. Catástrofes naturais, fome, pestilências, caos social, perseguição contra o povo de Deus, deserção, apostasia, crentes professos que vão começar a odiar os verdadeiros crentes. Se prepara, igreja, para te encontrar com o Senhor teu Deus. O tempo se aproxima. O tempo da vinda de Cristo se aproxima. E Jesus dá aqui uma advertência à igreja. Ele dá uma advertência à igreja no meio de todos esses acontecimentos. Versículo de número 13. O que está escrito? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus, no meio de todos esses acontecimentos, ele nos dá uma advertência. Durante esse princípio de dores, em que as coisas vão ficando mais estreitas, em que as coisas vão se afunilando, em que as coisas vão apertando, Jesus está dizendo aqui, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando do verdadeiro crente. A perseverança não ganha a salvação, entenda isso, não confunda as coisas. Não se ganha a salvação com perseverança, calma aí. Tem que ser salvo.
para que pela graça de Deus consiga perseverar em meio a todos esses acontecimentos terríveis que vão acontecer sobre a face da terra. Então só o verdadeiro crente terá condições de perseverar fielmente, seguindo Cristo fielmente, mesmo tendo seu pai, sua mãe, seus filhos, sua esposa, ou seja, o seu marido, o perseguindo. Imagine você sendo perseguido pela sua própria mãe. Imagine o seu pai pegando na espada para cortar sua cabeça. Imagine você sendo perseguido pela sua própria família, porque você ama a Deus. Suportar isso, somente os verdadeiros crentes. E Jesus está dando uma advertência para você aqui e para mim. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque a perseverança é exatamente a característica dos verdadeiros eleitos, dos verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes, eles vão perseverar até o fim, queridos irmãos. Eles vão perseverar até o fim. Eles vão continuar amando a Deus, eles vão continuar ajudando o próximo, mesmo em tempos de fome e de escassez, eles vão continuar amando a Deus e amando o próximo, cuidando das pessoas. Sim, a igreja será, queridos irmãos, de fato, vista pelo mundo, em suas ações, não somente em suas palavras. Então, queridos, Jesus termina aqui o verso 14. É claro que ele vai continuar o sermão, mas no verso 14 ele traz um incentivo fenomenal, um incentivo maravilhoso a todos nós. Ele vai falar aqui para nós, verso 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que é que Jesus está dizendo para nós no verso 14? Que apesar de toda a perseguição contra o povo de Deus, que apesar de todos os obstáculos, apesar de toda a falsa pregação, a verdadeira pregação, ela vai prosperar e ela vai atingir os objetivos predeterminados por Deus, queridos irmãos. Cumprindo-se o que Jesus disse em Mateus 16, quando ele disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não vai sucumbir em meio a todos esses acontecimentos, muito pelo contrário. Deus sempre terá uma voz para pregar o verdadeiro evangelho, queridos irmãos, mesmo que seja um grupo pequeno, mas Deus terá ainda um remanescente fiel, E eu quero te perguntar, você faz parte desse remanescente fiel? Você está entre os que perseveram, mesmo quando a espada é colocada no seu pescoço? Então, saiba, nós estamos vivendo esse princípio de dores. Todo esse espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então, é claro que quando chegar no auge de todos esses acontecimentos, então vai surgir o anticristo, trazendo ao mundo uma promessa falsa de paz, trazendo ao mundo uma promessa falsa de segurança, trazendo ao mundo uma proposta maligna e enganosa. Ele virá como a solução para os problemas políticos, econômicos, sociais e militares. Ele será um homem que incorporará, todos esses atributos de liderança, e ele vai surgir então. Ele vai surgir no cenário mundial, exatamente, irmãos, quando estiver próximo do nascimento da criança. Quando estiver próximo, queridos irmãos, quando a última contração vier, que o mundo estiver já quase que, bem em colapso, em todas as áreas, em todos os aspectos, vai surgir o anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Este homem vai surgir, trazendo uma falsa proposta de paz. Então entenda, o anticristo vai surgir exatamente no fim desse princípio de dores, e se dará início então ao que o nosso Senhor Jesus Cristo vai tratar a partir do versículo de número 15. Vai dar-se início à grande tribulação, um tempo específico que o mundo nunca presenciou, vai chegar a partir do surgimento do anticristo, a besta que vai emergir do mar. Por enquanto você tem os falsos profetas espalhados por aí. Por enquanto você tem os falsos profetas espalhados em muitas falsas igrejas, não é verdade? As falsas igrejas, as seitas, as falsas religiões. Por enquanto você tem esse povo. Mas vai surgir um homem, o anticristo, que ele, de certa forma, vai superar todos esses falsos profetas. Ele vai superar todos esses falsos mestres. Ele vai superar todos eles. Ele é a grande besta que vai emergir do mar. E a partir do verso de número 15, depois nós vamos fazer essa análise. Mas hoje, nós vamos ficar até aqui.
Até aqui, queridos irmãos. Então, o princípio das dores, as características dos princípios das dores que nós falamos, tá ok? E a advertência que Cristo traz para a igreja e o incentivo que Cristo traz para a igreja. Agora eu concluo com uma palavra dizendo o seguinte: Jesus quer algumas coisas de nós diante desse sermão profético. Primeiro, ele quer que nós entendamos o tempo em que nós vivemos. Nós não devemos ser um povo que vive por aí confuso. Então, por exemplo, o que está acontecendo nos nossos dias não é para que você fique confuso. Já está escrito aqui pestilências, epidemias. Está escrito aqui em escala global. Nosso Senhor Jesus Cristo já nos antecipou isso. Então, por que o susto? Então, Jesus quer que entendamos o tempo em que nós estamos vivendo, para não ficarmos confusos como os demais. Mas nós precisamos estar seguros de uma coisa, que tudo que está acontecendo já foi profetizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cabe a nós agora uma coisa: perseverarmos com grande expectativa em nosso coração, dizendo como a igreja primitiva: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, que nós possamos nos achegar a Cristo com oração, que nós possamos nos achegar a Cristo com mais leitura da palavra, que nós possamos alimentar a nossa vida espiritual, nos fortalecer espiritualmente, para que nós tenhamos condições de perseverar, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo opere na vida de cada um de vocês. Se você não tem convicção de sua salvação, corra a Cristo, porque na cruz ele conquistou, através do sangue dele, perdão para os seus pecados. Não precisa você ficar desesperado ou desesperado. Lance-se aos pés de Cristo. Desespero é somente para os que estão sem Cristo, porque esses caminham para o inferno. Mas o Senhor Jesus te chama nessa noite a receber perdão. Deus, através de todos esses acontecimentos ruins que estão vindo sobre o mundo, ele está mostrando que este mundo está se desintegrando e você precisa do perdão de Deus. Você precisa fazer as pazes com Deus. E para isto, Cristo foi à cruz, para que você pudesse ter paz com Deus. Ele pagou pelos pecados de pecadores no Calvário, para que pecadores, então, arrependidos, possam ter paz com Deus. Corra depressa para Cristo, porque a ira vindoura não atingirá aqueles que estão abrigados debaixo da proteção chamada Jesus Cristo, aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Então, só irão perseverar até o fim aqueles que já foram regenerados, que estão em Cristo e que têm o seu coração habitado pelo Espírito de Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço a cada um. Tenha um restante de domingo abençoado e uma semana que vem pela frente aí, tá bom, irmãos? De ânimo na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo. Aqueles que puderem, depois que eu encerrar a transmissão, deixar o like, eu agradeço, para que este conteúdo ganhe relevância, tá bom? Na plataforma do YouTube e possa alcançar outras pessoas. Se você acha que esse conteúdo é útil para a vida de outros irmãos que não fazem parte da nossa igreja, mas que podem ser abençoados pelo que foi pregado nessa noite, então, por favor, nos ajude. Coloque o like, deixe o comentário, ativa o sininho lá, tá bom, irmãos? E compartilha, se você acha que pode ser compartilhado, tá ok? É apenas um pedido que eu faço. E que Deus seja glorificado. Paz do Senhor. Aí no seu celular tem quantos likes? Aqui no meu celular tá 3. 3, aqui tem 1. E aqui da minha mãe tem 1. E aqui no chat ao vivo fica só as mensagens. Se eu parar, eu ainda posso botar, mas não. Dá tempo de ouvir as mensagens aqui do chat? Pode conversar com o pessoal me dando a paz do Senhor. Mesmo Deus que eu parar? Posso parar? Pode, se quiser parar, pode. Manda pelo